Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu continuo falando das minhas leituras do mês de outubro. Eu fiz essa leitura aqui do Victor Hugo, este volume aqui emprestado da biblioteca. É o livro chamado História de um Crime, né? Então ele aqui na introdução ele escreve: este livro é mais do que atual, é urgente, publico Paris, 1º de outubro de 1877. E calhou que eu, sem querer, eu comecei a ler esse livro exatamente no dia 1º de outubro. Bom, esse livro aqui, ele foi publicado em 1877, mas ele foi escrito 26 anos antes, em 1852, não pôde ser publicado por motivos que eu vou expor aqui, e ele foi escrito em Bruxelas durante o período de exílio do Victor Hugo. Esse livro, ele não é um romance, mas ele é um relato histórico, e é até interessante, antes de se iniciar a leitura, fazer uma pesquisa na internet, porque senão não vai dar para entender as coisas que estão acontecendo aqui nesse livro. E quando for fazer a pesquisa, procurar por Luiz Napoleão, ou Napoleão III. Então nesse livro aqui, o Victor Hugo ele vai contar pra gente o golpe que foi dado por Luiz Napoleão. Luiz Napoleão, ele era sobrinho e herdeiro do Napoleão Bonaparte e foi o primeiro presidente eleito da Segunda República Francesa. Bom, em dezembro de 1851, ele, com a ajuda do exército, ele deu um golpe militar, né? Ele fechou a Assembleia, controlou a imprensa, matou e prendeu vários líderes, tanto políticos quanto militares, e restaurou novamente o império, né? E quando a gente pesquisa ali na página dele na internet, o nome do Victor Hugo, ele tá associado, ele tá citado ali na página, porque o Victor Hugo, ele realmente foi um perseguidor ali ferrenho do Luiz Napoleão, né? Inclusive ele apelidou ele de Napoleão o Pequeno, e esse apelido realmente pegou, né? Até foi por esses motivos que o Victor Hugo ele se exilou, né? Inicialmente na Bélgica, depois passou 15 anos ali nas Ilhas da Mancha, tá? Então é o seguinte, esse livro aqui, ele como romance, ele não vai interessar, mas ele tem mais interesse realmente do ponto de vista histórico, porque ele é um livro assim bem detalhado e de alguém que participou ali, que viu tudo de dentro, né? Porque o Victor Hugo, junto com outras lideranças ali políticas, ele foi um dos líderes ali desse movimento revolucionário. Então o livro, ele se tornou um pouco maçante justamente porque ele era basicamente um relato assim de todos os passos, né? Eu acho que o Victor Hugo, ele quis realmente deixar isso registrado ali nas páginas ali da história. Então o livro ele tem até atas de reuniões, ele tem algumas páginas são listas com nomes de várias pessoas, tá? Então acaba sendo um pouco maçante porque ele tem mais esse interesse histórico, tá? E para quem é fã do Victor Hugo, é interessante observar, eu já li todos os romances dele, então é interessante observar como em vários dos romances a gente observa que ele teve a fonte ali da sua vivência pessoal desse golpe. Então, por exemplo, aqui a gente tem, em Os Miseráveis, a gente tem aquela famosa cena das barricadas ali, né? E a gente vê aqui que ele descreve essas barricadas, ele participou, ele esteve em algumas barricadas, né? Um dos personagens, o Gavroche, que é aquele garotinho, a gente percebe que ele tirou a inspiração ali dessa vivência que ele teve. Então nesse trecho aqui a gente percebe isso. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. 2 ou 3 rapazinhos desses garotos de Paris, bravos como leões e ágeis como gatos, correram atrás do padeiro, que continuava a galopar. Detiveram-no e trouxeram a carroça até a barricada inicial. Então tem uma cena ali do Gavroche nos Miseráveis que é muito parecida com isso, né? Então é interessante a gente ver da onde que ele pegou a inspiração. Muitos dos líderes aqui desse livro a gente encontra ali nos Miseráveis e em outros romances dele. O livro ele é dividido em 5 partes. Então, são a cilada, né, que é onde ele vai descrever como foi dado o golpe, a luta, o massacre, essa parte é terrível, foi realmente um negócio bem sangrento, a vitória, que foi quando Napoleão conseguiu ali o que ele queria, né, que é restaurar o império,
a queda, né? E a queda ela foi dada justamente, né, em 1870, quando os franceses perderam a Batalha de Sedan na Guerra Franco-Prussiana. E aí o Victor Hugo ali pôde voltar, né? É interessante notar, o Victor Hugo era realmente um revolucionário apaixonado, mas a gente percebe uma certa ingenuidade, né, em achar que ele vai dominar, que ele vai conseguir vencer. A gente admira, mas a gente percebe que havia uma certa ingenuidade ali, né? Mesmo porque não houve adesão do povo. Então, nessa parte aqui, por exemplo, a gente percebe essa ingenuidade. A barricada defendeu-se muito mal, mas os homens morreram muito bem. Quer dizer, não importa se morreu, mas ajudou ali a República, né? Tentou ajudar a República. E mais uma coisa que eu achei engraçada, que mostra ali como é a tal da liberdade poética, né? Nesse trecho aqui, o Victor Hugo exagerou. Partida. Durante o percurso, a cabeça do cadáver, sacudida pelo andamento do carro, inclinava-se, ora para um ombro, ora para outro. O sangue começara de novo a correr do ferimento e aparecia em largas manchas vermelhas através do lençol branco. Então assim, né, gente, cadáveres não sangram. E o cadáver aqui do Victor Hugo não só sangrou, como voltou a sangrar. Mas tudo bem, né, liberdade poética e Victor Hugo pode. Então assim, valeu a leitura porque eu quero ter ali o conjunto da obra dele, no máximo que eu puder ler do autor, tá valendo, tá? Bom, então é isso. Depois eu li este romance policial aqui, O Silêncio da Chuva, dessa coleção aqui da Companhia das Letras, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Este escritor aqui, ele nasceu em 1936, no Rio de Janeiro, e ele só foi publicar, esse aqui é o primeiro romance dele, ele só foi publicar o primeiro romance dele em 1996, quando ele já estava com 60 anos de idade. Antes disso, ele só tinha publicado ali romances dentro do... romances não, livros na área de psicanálise, né, que é a área de formação dele. Ele, inclusive, era professor universitário. E a estreia dele foi bastante bem sucedida, porque este romance policial aqui, ele ganhou o Prêmio Jabuti de 1996. O livro ele tem 262 páginas e é o primeiro romance onde vai aparecer o Inspetor Espinosa, que é o detetive ali criado pelo Garcia Rosa. Bom, o Garcia Rosa, aliás, o detetive Espinosa, ele é um detetive, ele trabalha numa delegacia no centro do Rio de Janeiro, numa área ali dominada assim pelo tráfico, prostitutas, mas eventualmente ele pega um caso mais interessante, que é o que vai acontecer aqui. E o detalhe é que ele é um detetive absolutamente incorruptível, ao contrário de seus pares ali na polícia, e ele é um grande apaixonado por literatura, tá? Destaque para estante sem prateleiras dele, tá? Então, o Caleb tem uma, tá? Ele tem uma prateleira sem prateleira, ele tem uma estante de livros sem estante, assim como o detetive Espinosa. E como ele é um leitor apaixonado, a gente vai ter várias referências aqui de livros, né? Bom, então é o seguinte... Esse livro aqui eu ganhei da Denise, ela me deu todos os livros da coleção do Espinosa, e quando eu comecei a ler esse livro, o livro ele tá todo marcado, ele tá, não vai dar pra ver aqui, mas ele tá todo grifado, cheio de anotações nas margens e números, né? Então tem uns numerozinhos aqui, acho que não vai dar pra ver, mas começa do 1 e vai até 164. Eu tava achando que a Denise que tinha feito esses grifos, depois ela falou que não, que ela comprou esse livro do sebo, mas eu tava muito interessada em saber o que significava cada grifo daquele, o que levou a pessoa, o que chamou a atenção da pessoa a grifar aquilo. Mas na maioria das vezes eu não descobri porque não foi a Denise, então eu vou morrer sem saber. Mas a pessoa que leu esse livro é um leitor extremamente observador, a pessoa deve ser, sei lá, revisora de texto, professora de português, de redação, porque ela nota, assim, ela nota erros, assim, tanto na escrita, né, erros gramaticais, às vezes, que às vezes nem é o escritor, mas, assim, erros de continuidade da história, né, algumas falhas ali, então ela vai escrevendo isso. Mas o que mais me deixou, assim... e tem uns comentários aqui divertidos, aqui no final, quase no final,
a pessoa coloca assim: não acredito que o editor deixou passar um final destes. Aqui, mais uma vez o velho clichê do policial com a gostosona, o deus do romance salvando a protagonista. Então é cheio dessas anotações, tá? E aqui no final, o que mais estava me deixando intrigada era o porquê dessas numerações aqui nas margens, que chegou até 164, e só no final que eu fui perceber que a pessoa se irritou profundamente com o tanto de vezes que aparece a palavra coisa ou coisas no livro. Então ela foi marcando o livro inteiro, quantas vezes essa palavra apareceu, e a gente chegou à marca aí, talvez histórica, de 164 vezes em que apareceu a palavra coisa, tá? Então a trama não tem nada demais, né? Aliás, ela tem uma trama interessante, porque o livro ele começa por um suicídio de um grande empresário, um empresário muito rico, só que aí o suspense ele vai se desenvolvendo ali, o mistério, como eles estão investigando na verdade o assassinato deste executivo. Só que a gente se pergunta o tempo todo, mas como assim? A gente viu a cena ali logo no primeiro capítulo, na primeira página, que foi um suicídio. Como que eles estão investigando ali um assassinato? Então é um enredo interessante. O final não tem como, na minha cabeça não tem como descobrir. Eu gostei do final, achei bastante inusitado, tá? Claro que tem ali um exagero, umas coisas muito inverossímeis ali naquele final, mas eu gostei da leitura assim mesmo, e eu pretendo terminar de ler toda a série lá essa série do Spinoza, porque quando eu terminar eu vou começar a assistir a série ali que tá passando ali no GNT, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários o que leram, se conhecem o Detetive Spinoza, se estão acompanhando a série do GNT, se é legal, se vale a pena, e é isso. Eu volto no próximo vídeo para continuar falando das minhas leituras de outubro. Até breve.